Imagine um vilarejo encantador, cercado por montanhas verdes e vales profundos. As manhãs eram sempre frescas, com o aroma das flores silvestres misturado ao ar puro. Nesse vilarejo vivia um homem simples, mas muito sábio, conhecido por todos como o Homem dos Potes. Ele tinha uma rotina bem peculiar. Todos os dias, bem cedo, antes que o sol fizesse sua primeira aparição no horizonte, ele saía de sua casa, uma cabana aconchegante feita de madeira, com 2 potes de barro pendurados em uma vara que ele equilibrava sobre os ombros. Esses potes não eram simples potes. Eram como companheiros de longa data. O homem os tratava com tanto cuidado e carinho que parecia que eles tinham vida própria. Mas havia algo especial, ou talvez intrigante, sobre esses potes. Um deles estava rachado. Uma longa fissura atravessava o pote de cima a baixo, e todos no vilarejo sabiam disso. O homem dos potes caminhava por uma trilha que serpenteava colina abaixo, em direção a um riacho cristalino que corria pacificamente. O som da água corrente era como música para seus ouvidos, e a natureza ao redor parecia conversar com ele a cada passo. O pote perfeito, no lado direito da vara, brilhava ao sol, refletindo sua imagem sem defeitos. Orgulhoso de sua capacidade de carregar a água sem derramar uma gota, ele balançava suavemente a cada passo do homem. Do outro lado, o pote rachado, apesar de seus esforços, deixava-te a água escorrer lentamente pela rachadura. Ele sabia de sua falha e, embora tentasse ao máximo cumprir sua função, sentia-se incompleto, envergonhado. Era como se cada gota perdida fosse uma pequena punhalada em seu coração de barro. Mas o homem dos potes nunca fez distinção entre eles. Para ele, ambos tinham igual importância e valor. Ele continuava sua jornada, dia após dia, com um sorriso sereno no rosto, como se soubesse de um segredo que o resto do mundo ainda não havia descoberto. Todos os dias, quando os primeiros raios de sol tocavam as colinas ao redor do vilarejo, o homem dos potes já estava a caminho. Sua rotina começava com o canto dos pássaros, um despertar suave que anunciava o início de mais um dia de trabalho e aprendizado. Ele pegava sua vara com os 2 potes de barro, colocando-a cuidadosamente sobre os ombros. O caminho até o riacho era longo, mas ele conhecia cada pedra, cada curva e cada árvore ao longo da trilha. Era uma jornada de tranquilidade, onde ele se conectava com a natureza a cada passo. O pote perfeito, do lado direito, permanecia firme e orgulhoso. Ele sabia que podia confiar em sua capacidade de reter toda a água que recebia no riacho. Não havia uma única rachadura ou imperfeição em sua superfície lisa e brilhante. Do outro lado, o pote rachado fazia o seu melhor. Quando o homem mergulhava ambos os potes na água límpida do riacho, o pote rachado sentia uma mistura de alívio e apreensão. Ele queria ser tão útil quanto seu companheiro impecável, mas a rachadura em seu corpo fazia com que ele perdesse metade da água durante o caminho de volta. A trilha de volta ao vilarejo era um espetáculo da natureza. Flores silvestres brotavam ao longo do caminho. Suas cores vibrantes e aromas delicados misturavam-se com o ar fresco da manhã. O homem andava calmamente, sem pressa, permitindo que o pote rachado fizesse o que podia. A água escorria pela rachadura, deixando um rastro úmido na terra. No início, o pote rachado sentia-se profundamente envergonhado. Cada gota perdida parecia um lembrete constante de sua imperfeição. Ele observava o pote perfeito, que chegava ao vilarejo cheio até a borda, enquanto ele mesmo chegava com apenas metade da carga. No entanto, o homem dos potes nunca demonstrou descontentamento. Ele mantinha um sorriso tranquilo no rosto, como se apreciasse algo além do óbvio. Quando chegava ao vilarejo, ele usava a água dos potes para regar as plantas, cozinhar e realizar outras tarefas do dia a dia. Para ele, a água que chegava ao destino era preciosa, independentemente da quantidade. O pote rachado, pendurado no ombro esquerdo do homem, observava com tristeza cada gota de água que escorria por sua rachadura. Dia após dia, ele via seu companheiro perfeito do lado direito chegar ao vilarejo cheio, enquanto ele próprio, com metade da carga, se sentia incompleto e envergonhado. Ele sabia de sua falha desde o primeiro dia. A rachadura em seu corpo era como uma cicatriz, visível para todos, mas especialmente dolorosa para ele mesmo. A cada jornada ao riacho e de volta,
ele se sentia um pouco mais desanimado. Era como se a rachadura estivesse em seu coração, não apenas em seu corpo de barro. Os habitantes do vilarejo, embora gentis, não podiam deixar de notar a diferença entre os dois potes. As crianças, curiosas e sinceras, perguntavam ao homem por que ele não substituía o pote rachado por um novo. As respostas do homem eram sempre tranquilas e cheias de sabedoria. Mas o pote rachado, por mais que tentasse, não conseguia deixar de sentir-se inferior. Durante a caminhada, ele observava os arredores com um olhar melancólico. As flores ao longo da trilha, as folhas que balançavam suavemente ao vento, os pássaros cantando nas árvores. Tudo parecia estar em perfeita harmonia, exceto ele. A água que ele perdia formava pequenos riachos temporários no caminho, mas ele via isso como um símbolo de sua incapacidade de ser completo. Uma noite, enquanto o homem dos potes descansava após um longo dia de trabalho, o pote rachado finalmente decidiu que não podia mais carregar aquele peso sozinho. Ele se virou para o homem, sua voz trêmula refletindo toda a vergonha e tristeza acumuladas. Senhor, ele começou hesitante. Eu me sinto terrivelmente envergonhado por minha rachadura. Durante todos esses anos, eu só consegui entregar metade da água que você coloca em mim. Por favor, me desculpe por minha falha. O homem dos potes ouviu em silêncio, seu rosto sereno iluminado pela luz suave da lua que entrava pela janela. Ele colocou a mão gentilmente sobre o pote rachado, como se estivesse confortando um velho amigo. Meu caro pote, ele disse com um sorriso tranquilo. Você não precisa se desculpar. Amanhã, durante nossa caminhada, quero que você preste muita atenção ao caminho que seguimos. Por 2 longos anos, o pote rachado carregou sua tristeza e vergonha em silêncio. Todos os dias, ele acompanhava o homem dos potes até o riacho, sabendo que no caminho de volta, ele derramaria metade da preciosa água que deveria entregar. Essa rotina diária de imperfeição pesava em seu coração de barro, e cada gota perdida era um lembrete constante de sua falha. Ele observava seu companheiro, o pote perfeito, que se enchia de água até a borda e a mantinha intacta durante todo o percurso. O pote perfeito brilhava ao sol, refletindo a luz em uma dança de raios que parecia zombar da rachadura do pote imperfeito. Enquanto isso, o pote rachado tentava esconder sua tristeza, mas não conseguia deixar de se sentir inferior. As noites eram as mais difíceis. Enquanto o homem dos potes descansava, o pote rachado ficava em silêncio, refletindo sobre sua situação. Ele pensava nas crianças que passavam pela trilha e comentavam sobre sua rachadura, nos sussurros dos habitantes do vilarejo que se perguntavam por que o homem ainda o mantinha. O pote rachado queria ser útil. Queria sentir que estava cumprindo sua função. Mas a rachadura parecia uma barreira intransponível. Finalmente, após 2 anos de sofrimento silencioso, o pote rachado não conseguiu mais suportar o peso de sua imperfeição. Durante uma noite particularmente clara, iluminada pela luz suave da lua, ele tomou coragem e decidiu falar com o homem dos potes. Ele sabia que precisava abrir seu coração e compartilhar seus sentimentos, na esperança de encontrar alguma forma de redenção. Com a voz trêmula e hesitante, ele chamou o homem. Senhor, eu preciso falar com você. O homem dos potes, sempre paciente e gentil, se virou para ele com um olhar atencioso. Sim, meu caro pote. O que você quer me dizer? Eu sinto uma grande vergonha, começou o pote rachado, tentando manter a compostura. Durante todos esses anos, eu não consegui cumprir minha função plenamente. Minha rachadura faz com que metade da água que você coloca em mim se perca ao longo do caminho. Eu sei que não sou perfeito como o outro pote, e isso me enche de tristeza. Por favor, me desculpe por minha falha. O homem dos potes ouviu com atenção, sem interromper. Ele sabia que aquele momento era importante para o pote rachado, e queria que ele expressasse todos os seus sentimentos. Quando o pote terminou de falar, o homem sorriu com ternura e colocou a mão suavemente sobre ele. Meu querido pote, disse o homem com uma voz calma e reconfortante. Não se preocupe. Amanhã, durante nossa caminhada, quero que você observe com atenção o caminho que seguimos. Há algo que você precisa ver. O pote rachado ficou surpreso,
mas aceitou as palavras do homem com um misto de curiosidade e esperança. Ele não sabia o que o homem queria mostrar, mas sentiu uma pequena centelha de conforto em seu coração de barro. Com um pouco mais de leveza, ele aguardou o amanhecer, pronto para descobrir a verdade que o homem dos potes guardava para ele. Na manhã seguinte, quando o sol começou a iluminar as colinas e o canto dos pássaros anunciava um novo dia, o homem dos potes se preparou para sua jornada diária ao riacho. Ele colocou a vara com os 2 potes sobre os ombros e começou a caminhar pela trilha familiar. Hoje, no entanto, havia uma expectativa diferente no ar, uma sensação de que algo importante estava para acontecer. O pote rachado, ainda sentindo o peso da conversa da noite anterior, tentava conter sua ansiedade. Ele se perguntou o que o homem queria mostrar, e se isso realmente faria alguma diferença em como ele se sentia sobre sua imperfeição. Enquanto eles caminhavam, o homem dos potes olhou para o pote rachado com um sorriso sereno. Hoje, meu querido pote, quero que você preste muita atenção ao caminho pelo qual passamos, disse ele. Há algo que você precisa ver. O pote rachado, confuso mas esperançoso, concentrou-se no caminho à sua frente. Enquanto o homem caminhava, ele começou a notar algo que nunca havia percebido antes. Ao longo do lado esquerdo da trilha, onde ele estava sempre posicionado, flores silvestres cresciam em abundância. Eram flores de todas as cores, amarelas, vermelhas, azuis e brancas, criando um tapete colorido que seguia o caminho do riacho até o vilarejo. O homem dos potes, percebendo a atenção do pote rachado, parou por um momento e se agachou para colher uma dessas flores. Ele a segurou gentilmente, girando-a entre os dedos, antes de se virar para o pote rachado. Você vê essas flores? Perguntou o homem. Elas crescem apenas do seu lado do caminho, e não do lado do pote perfeito. Isso é porque eu sempre soube de sua rachadura e tirei vantagem dela. O pote rachado ficou surpreso. Mas como isso pode ser uma vantagem? Eu sempre achei que estava falhando, que estava perdendo água inutilmente. O homem dos potes sorriu, seu olhar cheio de compreensão e bondade. Você vê, meu caro pote, eu plantei sementes de flores ao longo do seu lado do caminho. E todos os dias, enquanto caminhamos de volta do riacho, você sem saber, as rega. Durante 2 anos, eu pude colher essas flores lindas para decorar a mesa e trazer beleza para o nosso vilarejo. Sem você ser exatamente como você é, essa beleza não teria existido. O pote rachado ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras do homem. Ele nunca havia imaginado que sua falha poderia ter um propósito tão belo. As flores que ele regava inadvertidamente não apenas embelezavam o caminho, mas também traziam alegria e cor para a vida das pessoas no vilarejo. Então, você não se importa que eu perca água? Perguntou o pote rachado, ainda tentando compreender totalmente a sabedoria do homem. Não, respondeu o homem com firmeza. Eu sempre soube de sua rachadura, e planejei de acordo. Na verdade, eu vejo você como perfeito do jeito que é, porque você, com suas falhas, criou algo extraordinário. Todos nós temos nossas próprias rachaduras, e é isso que nos torna únicos e valiosos. O pote rachado sentiu um calor em seu coração de barro. Uma sensação de aceitação e propósito que ele nunca havia experimentado antes. Ele percebeu que, apesar de suas imperfeições, ele tinha um valor especial e uma contribuição única para oferecer ao mundo. Na manhã seguinte, o sol começava a despontar no horizonte, pintando o céu com tons suaves de laranja e rosa. O homem dos potes se levantou cedo, como de costume, e se preparou para a sua caminhada diária ao riacho. Ele pegou sua vara com os 2 potes de barro, o pote perfeito de um lado e o pote rachado do outro, e começou sua jornada pela trilha familiar. No entanto, naquele dia, havia algo diferente no ar. O pote rachado, ainda se sentindo confuso e esperançoso, após a conversa da noite anterior, estava mais atento do que nunca. Ele se perguntou o que o homem queria que ele visse, e como isso poderia mudar a maneira como ele se sentia sobre sua própria imperfeição. Enquanto eles caminhavam, o homem dos potes sorriu para o pote rachado e disse: Hoje, quero que você observe atentamente o caminho que seguimos de volta para o vilarejo. Há algo que você precisa ver. Algo que sempre esteve aqui, mas que talvez você não tenha notado antes. O pote rachado, intrigado, começou a prestar mais atenção ao caminho.
À medida que caminhavam, ele percebeu algo que nunca havia visto com tanta clareza antes. Ao longo do lado esquerdo da trilha, o mesmo lado onde ele sempre estava posicionado, cresciam flores silvestres em abundância. Eram flores de todas as cores: amarelas, vermelhas, azuis e brancas, formando um tapete colorido que seguia o caminho do riacho até o vilarejo. Essas flores eram vibrantes e saudáveis, seus aromas se misturando com o ar fresco da manhã. As pétalas brilhavam com o orvalho matinal, refletindo a luz do sol, em um espetáculo de cores e vida. O Pote Rachado, maravilhado, começou a perceber a beleza e a importância das flores ao longo do caminho. "Você está vendo essas flores?" perguntou o homem dos potes, parando por um momento e se agachando para colher uma delas. Ele segurou a flor delicadamente, girando-a entre os dedos, antes de se virar para o Pote Rachado. "Sim", respondeu o Pote Rachado, ainda embevecido com a visão. "Elas são lindas. Mas o que isso tem a ver comigo?" O homem dos potes sorriu com ternura e compreensão. "Meu querido Pote, essas flores crescem apenas do seu lado do caminho, e não do lado do pote perfeito. Isso é porque eu sempre soube da sua rachadura, e tirei vantagem dela. Eu plantei sementes de flores ao longo do seu lado da trilha, e todos os dias, enquanto caminhamos de volta do riacho, você, sem saber, as rega com a água que escorre pela sua rachadura. Durante 2 anos, eu pude colher essas flores lindas para decorar a mesa e trazer beleza para o nosso vilarejo. Sem você ser exatamente como você é, essa beleza não teria existido." O Pote Rachado ficou surpreso. "Então, minha rachadura não é uma falha? Eu pensei que estava apenas desperdiçando água." "Não", respondeu o homem com firmeza. "Eu sempre soube de sua rachadura e planejei de acordo. Na verdade, eu vejo você como perfeito do jeito que é. Porque você, com suas falhas, criou algo extraordinário. Todos nós temos nossas próprias rachaduras, e é isso que nos torna únicos e valiosos. Sua rachadura trouxe vida e cor para o nosso caminho, algo que o pote perfeito nunca poderia ter feito sozinho." O Pote Rachado sentiu um calor em seu coração de barro, uma sensação de aceitação e propósito que ele nunca havia experimentado antes. Ele percebeu que, apesar de suas imperfeições, ele tinha um valor especial e uma contribuição única para oferecer ao mundo. Com uma nova perspectiva, o Pote Rachado continuou sua jornada, agora com um senso de orgulho e gratidão. Ele entendia que sua rachadura não era uma falha, mas uma característica que permitia que ele criasse beleza ao longo do caminho. A partir daquele dia, ele não mais se via como inferior, mas como um componente essencial de uma história de sabedoria e amor. O homem dos potes e seus 2 companheiros de barro continuaram sua caminhada de volta ao vilarejo. Mas dessa vez, o Pote Rachado estava cheio de curiosidade e ansiedade. Ele não conseguia parar de pensar nas flores que havia notado ao longo do caminho, e nas palavras enigmáticas do homem. Finalmente, quando eles chegaram a um ponto mais tranquilo da trilha, o homem parou e virou-se para o Pote Rachado. "Agora, meu querido Pote, deixe-me contar-lhe um segredo", disse ele com um sorriso sábio. "Há algo que você precisa saber sobre essas flores que você viu ao longo do caminho." O Pote Rachado inclinou-se levemente, escutando com atenção. Ele podia sentir que este momento era crucial. Uma revelação que poderia mudar completamente sua perspectiva sobre si mesmo. "Quando eu percebi sua rachadura pela primeira vez", começou o homem, "eu pensei em como poderia transformar o que parecia ser uma falha em uma oportunidade. Eu sabia que você não conseguiria segurar toda a água até chegarmos ao vilarejo, mas também sabia que a água que vazava poderia ser usada de maneira produtiva." O Pote Rachado ouviu atentamente, cada palavra do homem ressoando em seu interior de barro. Ele sempre tinha se sentido culpado por sua incapacidade de segurar toda a água, mas agora, ele estava começando a entender que talvez houvesse mais naquela rachadura do que ele percebera. "Eu comecei a plantar sementes de flores ao longo do lado esquerdo da trilha", continuou o homem. "Sabendo que você passaria por ali todos os dias, eu contava com a água que vazava de você para regá-las. Essas sementes germinaram, cresceram e floresceram, graças à água que você derramava. Sem a sua rachadura, essas flores não estariam aqui hoje, embelezando nosso caminho e trazendo alegria para todos que passam por aqui." O Pote Rachado ficou em silêncio.
absorvendo as palavras do homem. Ele olhou ao redor, para as flores que agora entendia serem o resultado direto de sua rachadura. As flores não eram apenas belas. Elas eram um símbolo de como algo aparentemente imperfeito podia criar algo extraordinário. Então, disse o homem com um olhar gentil, você vê? Você não precisa se sentir envergonhado por sua rachadura. Na verdade, essa rachadura é uma parte essencial do que você é. E é graças a ela que temos essas lindas flores ao longo do caminho. Você tem um propósito especial que o pote perfeito nunca poderia ter. O pote rachado sentiu um calor se espalhar por seu corpo de barro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia inferior. Ele percebeu que suas imperfeições não eram falhas a serem lamentadas, mas características que contribuíam para algo maior e mais bonito. Com essa nova compreensão, ele ergueu-se com orgulho, pronto para continuar sua jornada com o homem dos potes. Ele sabia agora que, embora fosse rachado, ele tinha um valor único e insubstituível. E assim, eles seguiram em frente, com o pote rachado percebendo que suas imperfeições faziam parte de uma história de sabedoria, amor e beleza. Com o coração tocado pelas palavras do homem, o pote rachado começou a perceber a profundidade de seu impacto no mundo ao seu redor. Enquanto eles continuavam a caminhar, o homem dos potes se inclinou e começou a apontar as flores que bordavam o caminho. Veja essas margaridas, disse ele, apontando para um grupo de flores amarelas brilhantes. Elas são algumas das primeiras a florescer na primavera, e aquelas campânulas azuis, elas florescem um pouco mais tarde, trazendo um novo tipo de beleza ao nosso caminho. O pote rachado olhou atentamente para as flores, sentindo-se maravilhado. Ele nunca havia notado o ciclo contínuo de florescimento, como se cada estação trouxesse uma nova vida ao caminho. Essas flores, continuou o homem, são resultado direto da água que você derrama todos os dias. Cada gota que escorre de sua rachadura nutre essas plantas, dando-lhes a força para crescer e florescer. Sem você, esse caminho seria estéril e sem vida. O pote rachado nunca tinha visto sua rachadura dessa maneira. Ele sempre a considerara uma falha, algo que o tornava inferior ao pote perfeito. Mas agora, ele via que sua rachadura tinha um propósito oculto. Ele não estava apenas perdendo água, estava criando vida. O propósito escondido nas suas falhas é algo que todos nós carregamos, disse o homem com sabedoria. Às vezes, não vemos o impacto de nossas imperfeições até olharmos mais de perto. O que parece uma fraqueza pode, na verdade, ser uma força disfarçada. Enquanto eles caminhavam, o pote rachado começou a notar outras mudanças no caminho. Pequenas borboletas voavam de flor em flor, abelhas zumbiam enquanto colhiam néctar, e pássaros cantavam alegremente, atraídos pela abundância de flores. Era como se o caminho estivesse vivo com a atividade da natureza. Tudo graças às gotas de água que ele, o pote rachado, deixava cair. Você vê, disse o homem, não é apenas sobre carregar água. É sobre como você usa o que tem para criar algo bonito. Sua rachadura, que você pensou ser uma falha, é na verdade uma bênção disfarçada. O pote rachado sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Ele percebeu que suas imperfeições não o tornavam menos valioso, mas sim mais especial. Ele tinha um propósito único que ninguém mais poderia cumprir. Obrigado, disse o pote rachado, com um novo brilho em sua voz de barro. Obrigado por me mostrar que minha rachadura tem valor, que eu tenho um propósito. O homem dos potes sorriu, satisfeito em ver a transformação no pote rachado. Lembre-se sempre disso, disse ele. Todos nós temos rachaduras, mas é como usamos essas rachaduras que realmente importa. Suas falhas podem ser suas maiores forças. E assim, com o coração leve e a mente clara, o pote rachado continuou sua jornada diária, agora, com um senso de propósito renovado. Ele não se via mais como defeituoso, mas como um criador de beleza, um regador de vida. Cada gota que ele derramava não era uma perda, mas um presente para o mundo ao seu redor. O homem dos potes continuou a caminhar, com o pote rachado absorvendo a nova perspectiva sobre sua rachadura. O sol já estava alto no céu, iluminando o caminho florido com uma luz dourada. A brisa suave carregava o doce perfume das flores, e o som dos pássaros cantando parecia acompanhar cada passo deles.
Agora, disse o homem dos potes, parando sob a sombra de uma grande árvore. Deixe-me compartilhar com você uma lição importante. Uma que espero que você leve para sempre em seu coração. O pote rachado ouviu atentamente, sentindo que o momento era solene e significativo. Todos nós, cada ser vivo, temos nossas próprias rachaduras, começou o homem. Algumas são visíveis, como a sua, e outras são internas, escondidas dos olhos dos outros. Essas falhas, esses defeitos, fazem parte de quem somos. Elas nos tornam únicos, diferentes e, muitas vezes, mais fortes. O pote rachado, que antes sentia vergonha de sua imperfeição, agora estava começando a entender o verdadeiro significado das palavras do homem. Veja as pessoas no vilarejo, continuou o homem. Cada uma delas tem suas próprias dificuldades, suas próprias lutas. Talvez sejam inseguranças, medos ou traumas do passado. Mas é através dessas rachaduras que muitas vezes encontramos nossos maiores talentos, nossas maiores forças. O pote rachado lembrou-se das flores ao longo do caminho, como elas cresciam graças à água que vazava dele. Ele percebeu que sua rachadura não era uma limitação, mas uma oportunidade de criar beleza e vida ao longo do caminho. Essas flores, disse o homem, gesticulando para o caminho florido, são a prova de que até as falhas podem ser usadas para criar algo belo e significativo. Sem sua rachadura, não haveria flores aqui. E sem as nossas próprias falhas, nós também não seríamos capazes de criar a beleza e a bondade que trazemos ao mundo. O pote rachado se sentiu inspirado e cheio de gratidão. Ele olhou para as flores e sentiu um profundo senso de paz. Suas falhas não eram mais um fardo, mas uma bênção disfarçada. Então, lembre-se sempre, disse o homem com um sorriso gentil, que suas falhas são uma parte importante de quem você é. Abrace-as, use-as e veja o que você pode criar com elas. A verdadeira sabedoria está em transformar suas rachaduras em fontes de beleza e significado. Com essas palavras, o homem dos potes levantou-se e continuou a caminhar, com o pote rachado ao seu lado, agora cheio de uma nova compreensão e orgulho. Eles seguiram pela trilha, regando as flores, criando beleza a cada passo do caminho. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, enquanto o homem dos potes e o pote rachado chegavam ao fim da trilha. Eles estavam agora de volta ao rio, onde a jornada do pote rachado começara naquela manhã ensolarada. O homem dos potes olhou para o pote rachado com um olhar de profunda compreensão. Você viu hoje como suas falhas, suas rachaduras, não são um obstáculo, mas uma oportunidade de criar algo belo. Assim como você, cada um de nós carrega suas próprias imperfeições. O pote rachado assentiu, lembrando-se das palavras sábias do homem ao longo do dia. Ele olhou para o rio, onde a água fluía calmamente, refletindo as últimas luzes do dia. Todos nós temos nossos momentos de fraqueza, nossas falhas visíveis ou escondidas, continuou o homem, sua voz suave carregando um tom de esperança. Mas é através dessas falhas que podemos encontrar nossa força. É assim que podemos impactar o mundo ao nosso redor. Da mesma maneira que você transformou este caminho em um jardim de flores. O pote rachado sentiu-se profundamente tocado. Ele não era mais apenas um vaso rachado. Ele era um criador de beleza. Um símbolo vivo de como até mesmo as imperfeições podem ser transformadas em algo valioso e significativo. Então, eu os encorajo a olhar para suas próprias vidas, disse o homem aos espectadores, agora dirigindo-se ao público. Encontre suas rachaduras, abrace suas falhas, e veja como você pode usá-las para criar algo positivo ao seu redor. Assim como o pote rachado, cada um de nós tem um propósito único e uma capacidade de fazer a diferença. Os olhos do pote rachado brilhavam com um novo entendimento. Ele sabia que sua jornada com o homem dos potes havia mudado para sempre sua visão de si mesmo e do mundo. Ele agora entendia que suas rachaduras não eram apenas algo a ser escondido ou corrigido, mas uma parte essencial de sua identidade. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte e o rio continuava seu murmúrio suave, o pote rachado sorriu. Ele estava pronto para abraçar seu papel como um guardião das flores,
um regador da esperança e um exemplo vivo de como a verdadeira beleza pode surgir de nossas imperfeições. E assim termina a parábola do pote rachado, uma história que nos lembra que todos nós, não importa quão imperfeitos possamos parecer, temos o potencial de criar beleza e fazer a diferença. Que possamos todos encontrar inspiração nesta história e descobrir como podemos usar nossas próprias rachaduras para iluminar o mundo ao nosso redor.